Vamos falar um pouquinho agora de algo que pode repercutir aqui no Brasil. A Suprema Corte dos Estados Unidos da América decidiu que Donald Trump tem imunidade presidencial limitada nos processos criminais que enfrenta, com uma votação de 6-3. Essa proteção só se aplica a atos considerados oficiais de sua presidência, deixando a cargo dos tribunais inferiores a definição da natureza desses atos. A decisão, que veio após Trump ser acusado de tentar reverter o resultado das eleições de 2020 e relacionado à invasão do Capitólio, impede que o caso vá a julgamento antes das eleições presidenciais de novembro. Trump celebrou a decisão como uma vitória para a Constituição e a democracia americana, criticando as ações do que chamou de corrupto Joe Biden contra ele. Jess Peixoto, os Estados Unidos é o seguinte: o povo decide, the people by the people, for the people. O povo tem a supremacia da voz, ele vai escolher quem é o presidente da República. E Trump, mesmo enrolado numa série de processos, não está inelegível. Ele pode disputar a eleição. Por quê? Porque é preciso saber se o povo quer Donald Trump presidente ou não. A rigor, ele poderia até, preso de dentro da cadeia, se eleger presidente e governar. Como você está vendo a questão da democracia nos Estados Unidos e como você vê essa disputa do Trump com o Joe Biden? Então, atualmente eu sinto dificuldade de ver uma disputa. E eu acho que se uma coisa o debate deixou claro na última semana foi uma incapacidade do Joe Biden de realmente seguir nessa disputa. E vale lembrar que uma pesquisa hoje, divulgada até mesmo por uma outra rede internacional, apontou que 78% daqueles que responderam não viram capacidade do Biden ser o novo presidente dos Estados Unidos. Pesquisas essas que apontavam cerca de 60% anteriormente. Então, existe um crescimento disso. Então, o que nós temos visto? Nós temos visto uma série de novas vitórias do Donald Trump em relação a essa disputa presidencial. Essa decisão, para a população norte-americana, a forma como ela está sendo externalizada, aumenta ainda mais o poder narrativo do Donald Trump, que já vem falando e falou muito no debate que estava sendo perseguido por conta dessas decisões que seriam contrárias a ele. Então, no debate, ele chegou a acusar o Biden de utilizar desse aparato estatal para persegui-lo politicamente. Esta narrativa já está colando muito na cabeça dos estadunidenses e cada vez mais o crescimento do Trump em relação a isso. O que garante, no final das contas, a eleição dos Estados Unidos hoje? Os indecisos. E os indecisos, com essas pesquisas mostram, não têm visto a capacidade do Biden de governar. Então, cada vez mais se torna muito provável que na próxima eleição, nessa eleição dos Estados Unidos agora, o novo presidente eleito novamente seja Donald Trump. Agora, Ana Beatriz Rich, esse debate presidencial entre o Joe Biden e o Donald Trump, para mim, foi preocupante, assustador. Pela performance desastrosa do Joe Biden, pelo fato do procurador especial norte-americano ter se recusado a oferecer uma denúncia contra ele por suspeita de corrupção com os produtores de petróleo da Ucrânia, empresa Barisma, dizendo que ele não está no seu juízo perfeito. Esse é o homem que pode levar a OTAN a entrar num conflito nuclear contra a Rússia. E ele é presidente pelo menos até novembro. Então, há uma preocupação geral, um fato notório da participação desastrosa dele no debate. Você vê nele chances ainda de se recuperar? Claro que a eleição falta muito tempo até novembro. Como você está vendo esse desenrolar dos fatos? Capês, eu acho muito curioso porque, apesar de todas as diferenças que a gente tem aqui com os Estados Unidos, nós vemos nos dois países dois candidatos que já, pelo menos 2 eleições, polarizam e impedem outros candidatos de se apresentarem como vias possíveis para a eleição. Eu sei que nos Estados Unidos o processo da escolha do candidato é diferente do que aqui no Brasil, mas a gente vê que se chegou no mesmo lugar. É uma repetição da eleição que aconteceu lá há 4 anos. E aí, eu venho defendido muito isso, que eu acho que mais do que o Trump, o oponente do Biden é a sua própria capacidade.
Porque não só no debate, o debate foi talvez a mais relevante dessas manifestações recentes, mas há algumas semanas e meses nós já estamos aqui comentando os deslizes, os equívocos, que demonstram para nós que estamos assistindo uma ausência de plena capacidade, de plena consciência, em especial para liderar um país como os Estados Unidos. Então, eu acredito que ele não vai desistir da candidatura e muita gente tem pedido isso, né, para que um outro democrata consiga se colocar na eleição de forma mais parelha ao Trump, porque a gente fala em desigualdade por conta dessa falta de capacidade, que é sim muito assustadora. Então, eu acho que temos aí um grave problema para o lado democrata. Meu querido Guilherme Mendes, por que todos os processos contra o Donald Trump estão sendo abertos e concluídos com essa pressa? Eu abri o programa falando de assodamento, agora eu vou voltar a falar de assodamento. Com essa pressa, eu estou vendo o caso da Stormy Daniels, que é uma garota de programa que teve um affair com o Donald Trump em 2006, há 18 anos. E aí, claro, é uma questão moral dele, do casamento dele, ele fez o pagamento através de um advogado. E aí recebeu uma condenação inclusive que para os puritanos protestantes norte-americanos tem um impacto eleitoral, sem dúvida alguma. Mas agora, às vésperas da eleição, e são abertos um processo um atrás do outro. E contra o Joe Biden, nada. Inclusive, o Merrick Garland, que é o procurador-geral dos Estados Unidos, foi achincalhado no Senado justamente porque ele está tendo uma atuação parcial direcionada ao Donald Trump. Eu gostaria que você, mesmo sendo um fanático apoiador de Joe Biden, daqueles que passa a noite chorando desde que terminou o debate, fizesse um contraponto a isso que eu tenho ouvido falar e como âncora eu só repito. Capês, não acho que isso esteja acontecendo. De toda forma, o ex-presidente Donald Trump saiu fortalecido de tudo isso, até porque, como nós bem colocamos aqui, nenhum desses processos vai ter o poder, até porque lá eles não têm uma lei de ficha limpa como a nossa, de tirá-lo das urnas. E isso o manteve em evidência nas TVs, em toda a mídia americana, porque toda hora ele tinha que estar respondendo a um processo. Isso, para ele, se eu fosse avaliar do ponto de vista político, foi extremamente positivo. Por quê? Porque isso reforçou a narrativa dele de perseguição. E muitas das pessoas vão votar nele, não porque ele é o melhor candidato, mas porque justamente não querem ver esse sentimento persecutório que você bem colocou. Então, de fato, eu não vejo que o presidente Trump tenha sido tão prejudicado com esse tipo de processo, com esse tipo de perseguição nas suas palavras. Eu acho muito difícil que o sistema jurídico americano e toda a coletividade de um processo judicial totalmente diferente do brasileiro se prestasse a esse tipo de perseguição para um homem que é, antes de tudo, um bilionário, um nome presente na mídia. Se tem alguém que domina o sistema, se é que a gente pode usar essa expressão, é ele. Dinheiro não falta, exposição não falta, canais de TV à sua disposição, inclusive ele foi um apresentador de TV, ele tem uma presença maciça na mídia, de modo que essa narrativa de perseguição só o fortalece. Agora eu ia colocar um ponto aqui, independentemente de quem vai ser o candidato democrata, imagino até que seja novamente o presidente Biden, eu fiquei muito triste em ver os comentários e vejo o quão a sociedade brasileira está doente. Primeiro que a eleição americana, do meu ponto de vista, tem que ser vista com um certo distanciamento. Não é o meu país. O que eles vão eleger, o que eles vão fazer, pouco importa. É óbvio que a decisão de determinada linha política impacta sim, como impacta todos os países do mundo, não só o Brasil. Agora, eu vejo a vibração em se ver um homem debilitado, em se ver um homem doente, pessoas felizes em ver esse cenário, achando que a eleição do Trump agora vai ser facilitada, e de fato vai, porque o candidato opositor não tem condições visíveis de disputar em igualdade de condições uma eleição. Nós vimos o que aconteceu no debate. Essa é uma escolha que cabe ao Joe Biden, à família dele e, óbvio, ao Partido Democrata. Agora, a sociedade brasileira está muito doente, porque vem pessoas festejando a senilidade, festejando a fragilidade, festejando a doença, é sobretudo um traço que mostra o quão nós doentes como sociedade estamos. Eu não vi nenhuma manifestação de comiseração,
de pena, porque esse homem, antes de tudo, ele como uma pessoa doente, é digno de pena, é digno de comiseração, é digno de carinho e afeto. Pelo contrário, o que tem se visto é celebração. Está doente, está senil, está gagá, não tem condição. O pessoal está vibrando com a doença alheia. Isso é um sinal de muito adoecimento, um adoecimento moral muito grave. Agora, meus amigos, se o homem que tem o botão para apertar 4.000 armas nucleares, que comanda a maior economia do mundo e um país que investe mais no seu orçamento militar que todos os outros países do mundo juntos e está apoiando decisivamente a OTAN no confronto com a Rússia, é digno de pena, imagine os 7 bilhões que dependem das decisões que esse homem digno de pena está para tomar. Não é motivo para festejar, é motivo para temer. Meu querido Diogo da Luz, você sabia que uma pesquisa da CBS News e o Gov revelou que 72% dos eleitores americanos são contra a candidatura de Joe Biden à reeleição? Foi um aumento de 9 pontos desde fevereiro. A mesma porcentagem questiona, não somos nós que estamos falando, sua capacidade cognitiva para o cargo, contrastando com 49% para Trump. A insatisfação cresceu após um debate considerado desastroso para Biden, que enfrenta críticas até de aliados e preocupações com a sua idade, que não é um problema pela idade, já que terá 82 anos em novembro entre os democratas. 46% desaconselham sua tentativa de reeleição. Meu querido Diogo da Luz, eu lembro da eleição, da reeleição do Ronald Reagan contra Walter Mondale. E o Walter Mondale tinha na época 40 e poucos anos, o Ronald Reagan já caminhando para os 80, e ele foi abusar, ele dizendo, olha, eu estou disputando com um candidato senil. Ele falou, olha, eu não gostaria de abusar da sua inexperiência, que eu sou um candidato, sou uma pessoa muito mais experimentada que você, vivi mais. A idade poderia ser, inclusive, uma vantagem para Biden, dizendo que é mais experiente. O problema dele não é a questão da idade, o problema é a questão da senilidade patológica que afeta a sua capacidade cognitiva. Isso é um perigo. Mas eu queria ouvir você, porque o Guilherme Mendes já está aqui pedindo a palavra, mas vai falar de Jess Peixoto antes dele, viu? Porque ele já... Tudo que eu falo aqui como âncora, ele quer contestar. Eu não sou debatedor, meu amigo Guilherme. Por favor. Bom, eu acho que tem 2 pontos aí, mas eu gostaria de fazer um comentário rápido sobre o que disse o Guilherme também. Eu não vi essa torcida tão grande em toda a população. Tem os fanáticos, torcedores do Trump, que ficam assim, sem dúvida nenhuma. Mas é uma parte pequena da população. Eu mesmo senti pena de ver aquela situação e acho que muitas outras pessoas, a maioria com quem eu conversei, disse a mesma coisa que eu senti, da pena. E esses 72% de americanos que dizem que o Biden não devia ser candidato, eles certamente estão dizendo não está mais em condições. A palavra pode não ser pena, mas a palavra não é o presidente apropriado. Mas aí tem um outro ponto que eu acho importante. Eu fico um pouco triste de ver que a maior nação do mundo, a nação que mais nos entrega tecnologia, conhecimento, evolução, renovação, vai certamente ser presidida por um octogenário. Não tenho nenhum preconceito especificamente por isso, até porque não sou lá nenhuma criança, mas eu fico pensando, um país com tanta gente, com tanto conhecimento, com tanta gente nova, cadê a renovação política? É nesse sentido que eu estranho. Os 2 grandes líderes são pessoas já na faixa dos seus 80 anos. O Trump, aparentemente, está muito bem de saúde e, aparentemente, teria condições de governar 4 anos. Biden pode até nos surpreender, mas eu queria mesmo ver gente nova aparecendo na política americana, trazendo ideias novas, trazendo crescimento, porque, afinal de contas, o que eles estão discutindo hoje em dia é a chegada a Marte, chegada do homem a Marte. Como ocupar Marte, a inteligência artificial e tantas coisas que a gente mal consegue compreender o que são. E um país presidido por octogenário não me parece que seria o ideal. E temos o risco de viver isso aqui no Brasil também nas eleições de 2026 pelo andar da carruagem. Eu não gostaria. Bom, se bem que também, vou te falar, Sara e Abraão foram chamados com quase 100 anos cada um por Deus para cumprir sua missão. Jess Peixoto, eu queria ouvir você.
Então, no final do dia, o sentimento, e aí eu discordo muito, Guilherme, o sentimento que várias pessoas tiveram ali, a sociedade brasileira teve, é a seguinte: como o Partido Democrata deixa um senhor naquela condição se sujeitar àquele episódio? Porque ali me pareceu maldade colocar o Biden naquela situação. Ele não estava em condições nas respostas. Ele estava totalmente desnorteado. E não cabe aqui um juiz de valor de uma grande sacanagem do Biden. Não. Aqui a grande questão é uma pessoa que já vivenciou tantas coisas, que tem uma grande carreira, que foi vice-presidente, agora é presidente dos Estados Unidos, que está lá, para ser bem sincero, se humilhando nessa posição. Então, eu vou muito além, Guilherme. Eu não acho que a sociedade brasileira está doente. Eu acho que nós também precisamos olhar como o Partido Democrata permitir que isso aconteça é extremamente desnecessário. E aí, existe uma discussão aqui que você coloca que é da família do Biden tomarem essa decisão. Eu vou além. Nós não estamos falando de qualquer cargo. Nós estamos falando de alguém que tem os códigos nucleares. E essa ficção aí que você coloca, mas o presidente dos Estados Unidos, qual que é o impacto disso? Gigante. O impacto do presidente dos Estados Unidos pelo mundo é gigante. Olha o Trump com o Acordo de Paris, com a saída. Olha a própria lógica que os Estados Unidos pode ter em relação à importação, a taxa que o Trump defende de 10% desses produtos. Então, assim, inquestionável que os olhos do mundo olham para os Estados Unidos nessa eleição, porque o impacto da economia dos Estados Unidos, das decisões dos Estados Unidos no mundo é gigante. Tanto é que mesmo no Brasil, o nosso próprio presidente da República comentou a eleição dos Estados Unidos, não é mesmo? Não, Capê, só para complementar... Por favor, pode falar. A Ana Beatriz quer falar também, mas você tem direito a... Claro, não, é só para dizer que o presidente Biden simplesmente não desistiu da candidatura porque é uma prerrogativa dele, é uma tradição dar-se a oportunidade à reeleição daquele que já vem ocupando o cargo. Essa é a questão. Dentro do Partido Democrata, o que se sabe é que já não há nenhum tipo de apoio para a permanência dele como candidato. Agora, isso tem que partir dele, até porque, veja bem, não há aqui nenhum tipo de decisão, não há nenhum tipo de laudo que diga que ele está civilmente incapaz. Esse é um ponto importante. Agora, politicamente, sem dúvida, a sua candidatura tem se tornado cada vez mais inviável, à medida em que os apoios vão se esvaindo e que ele próprio até percebe que vai ficando isolado. Agora, esse gesto é um gesto que tem que ser tomado por ele. E a família, me parece, não tem apoiado nesse sentido. Se tem alguém que está sendo exposto e se tem alguém que está pouco preocupado com a consequência dessa exposição, é a própria família dele. Porque pelo Partido Democrata, o candidato já seria outro. E aí tem uma outra questão que é muito grave. Como é que alguém vai se colocar como o candidato do Partido Democrata sendo uma segunda opção? Essa pessoa, se vier a ocorrer a troca, já entra derrotada. Porque perante o eleitor, todo mundo vai falar, bom, você não era a opção do partido. Você está entrando porque a opção número 1 não tem condições. Então, do ponto de vista da disputa, isso também é muito ruim. No fundo, o eleitor democrata está num beco sem saída. Porque se por um lado o seu candidato escolhido não tem a mínima condição de disputa, por outro lado, qualquer outro que venha assumir é colocado como uma segunda opção. E uma segunda opção não é, por óbvio, uma opção forte para disputa. E também tem o terceiro aspecto, quem quer entrar como segunda opção? Você muitas vezes tem uma única chance de concorrer à presidência dos Estados Unidos. Você não vai querer entrar como aquele cara que, ele está lá porque o presidente não quis, ou porque o presidente não tem condição. É uma situação muito delicada. Sem dúvida, os próximos dias aí vão mostrar qual vai ser o caminho escolhido. Agora, a única saída aceitável do ponto de vista político seria a desistência do presidente Biden. Mas me parece que, pelo menos nesse momento, isso não está no radar. Ana Beatriz Rich. Não, eu acho que assim, o Guilherme está correto, que existe aí toda uma tradição do candidato se colocar à disposição do país para disputar uma reeleição, mas eu vejo um pouco, e me desculpem se a escolha da minha palavra for inadequada, de egoísmo por parte do Biden, porque ele vê que ele está isolado. Ele vê, e isso a gente percebe pela pesquisa, houve um aumento de 9% daquelas pessoas que acham que ele não tem capacidade de estar à frente do país por mais 4 anos. Então, assim, existe uma modificação na postura do próprio eleitor, da sociedade americana com relação ao Joe Biden, e se cabe a ele tomar esse gesto glorioso de colocar o país em primeiro lugar. Porque ele está se candidatando à presidência de um país. Ele está se colocando à disposição para fazer o melhor para o país. Se ele entende que o Trump não é uma boa escolha para o país e consegue perceber
a sua incapacidade, o desequilíbrio que há entre os dois candidatos nesse momento, ele tem que ter esse ato de gloriosidade, de grandiosidade, de dar um passo para trás e dizer que um outro candidato vai ter melhores condições. E aí eu vou discordar do Guilherme, porque eu acho que isso não significa que a pessoa já entra derrotada. Pelo contrário, isso dá um oxigênio para o Partido Democrata, para mostrar que o partido está mais preocupado com o país, para mostrar que o partido está preocupado em derrotar os republicanos. Então, eu vejo que, assim, pode até ser que isso só vá a partir do Joe Biden. Eu entendo que existe um caminho sem ser esse, mas que talvez aí os deputados não queiram entrar nessa discussão, até porque é uma discussão complicada. Agora, se o Joe Biden realmente se colocar para fora dessa disputa, eu não vejo isso com maus olhos para o Partido Democrata. Eu, inclusive, vejo isso como um grande gesto e um grande ato de demonstração de preocupação pelo país.